Pudim de leite. O pudim de leite condensado é a sobremesa mais pedida nos restaurantes brasileiros. Mas quase ninguém sabe de onde veio a calda de caramelo que escorre por cima. O caramelo não é parte da receita original. Foi adicionado pelos portugueses que adaptaram o flan espanhol no século XIX. O flan espanhol original não tinha caramelo. Era só creme de ovos assado em banho-maria. O caramelo apareceu como solução prática. Evitava que o pudim grudasse na forma e ainda criava uma calda de presente na hora de desenformar. Uma solução técnica que virou a parte mais amada da receita. O buraco no meio do pudim também não é estético. É funcional. Distribui o calor de forma uniforme durante o cozimento, no banho-maria. Sem o buraco, o centro fica cru, enquanto as bordas secam. O pudim brasileiro usa leite condensado porque o leite condensado chegou ao Brasil nos anos 1940 e era mais acessível que creme de leite fresco. A versão com leite condensado ficou mais doce e mais densa que o original português. E essa versão mais doce e mais densa conquistou o país inteiro. Cheesecake. O cheesecake não é americano. Os gregos faziam uma versão primitiva há mais de 4.000 anos na ilha de Samos. Era servido aos atletas olímpicos como fonte de energia antes das competições. A versão moderna com cream cheese foi criada acidentalmente em 1872 por um leiteiro americano tentando replicar o queijo Neufchâtel francês. Ele errou a receita e criou o cream cheese, que é tecnicamente um queijo que não deu certo. O cheesecake de Nova York usa cream cheese em quantidade absurda. É denso, pesado e cremoso. O cheesecake japonês é completamente diferente. Leve, aéreo, quase como um soufflé. Usa menos cream cheese e mais claras em neve para criar aquela textura que treme quando você sacode o prato. O cheesecake sem forno, que explodiu no Brasil nos anos 2010, usa gelatina para firmar. É tecnicamente outro produto, mas virou o cheesecake mais vendido no país. 4.000 anos de história. 3 versões completamente diferentes. Um nome só. Tiramisu. O tiramisu tem menos de 60 anos. Para uma sobremesa italiana que parece tão clássica, isso é surpreendente. Foi criado em 1969 no restaurante Le Beccherie, em Treviso, no norte da Itália. O nome significa literalmente me levanta, por causa do café e do açúcar que dão energia. A receita original usa gemas cruas misturadas com mascarpone, sem creme de leite, sem gelatina. A versão brasileira quase sempre substitui o mascarpone por creme de leite ou cream cheese. O mascarpone é um queijo italiano com 75% de gordura. Não tem substituto real. A textura do tiramisu original é completamente diferente de qualquer versão adaptada. O biscoito champanhe embebido em café forte cria uma camada úmida que contrasta com o creme denso. A maioria dos brasileiros nunca comeu o tiramisu de verdade. Comeu a versão adaptada e achou que era o mesmo produto. Mousse de chocolate. A mousse de chocolate foi criada pelo pintor Henri Toulouse-Lautrec na França no final do século XIX. Sim, um pintor famoso, que também era cozinheiro amador obcecado por chocolate. Ele chamava de maionese de chocolate, porque a técnica de emulsificar chocolate com ovos lembrava maionese. A mousse brasileira é diferente da francesa em um detalhe fundamental. Usa creme de leite em lata. A francesa usa apenas ovos batidos e chocolate, sem creme de leite. O resultado brasileiro é mais pesado e mais doce. O francês é mais aerado e mais intenso em chocolate. A mousse de chocolate brasileira virou a sobremesa mais fácil de fazer e mais difícil de errar do país. 3 ingredientes. 15 minutos. Resultado garantido. É por isso que aparece em todo cardápio de restaurante simples, em toda festa de aniversário improvisada. A facilidade virou identidade. Sorvete frito. Sorvete frito parece impossível. Fisicamente, impossível. Como fritar algo que precisa ficar gelado sem derreter tudo? A resposta é velocidade e isolamento. O sorvete é congelado a temperatura extremamente baixa, menos 20 graus ou menos. Depois é coberto com uma camada grossa de farinha de rosca ou massa que age como isolante térmico, e jogado no óleo a 200 graus por no máximo 20 segundos. A casca frita enquanto o interior permanece congelado. É uma corrida contra o calor. O sorvete frito foi popularizado no Brasil pelos restaurantes japoneses nos anos 1980. Virou o item mais pedido de sobremesa em temaqueria e restaurante japonês do país. Quente por fora, gelado por dentro. É uma das experiências de temperatura mais únicas da gastronomia. E ninguém acredita que funciona até provar pela primeira vez. 2 opostos que se completam. Igual a peça de Shakespeare. É uma metáfora gastronômica que virou o nome de uma sobremesa. Brownie. O brownie foi criado por acidente em 1893 em Chicago. Uma confeiteira esqueceu de colocar fermento na massa de bolo de chocolate. O resultado saiu achatado e denso. Ela serviu mesmo assim. Os convidados adoraram e pediram a receita. O brownie perfeito tem detalhe técnico que divide a humanidade em 2 campos. Crocante por fora e cremoso por dentro. Food brownie. Ou assado por igual e mais firme. Cake brownie. A diferença está na quantidade de farinha e no tempo de forno. Menos farinha e menos tempo. Food. Mais farinha e mais tempo. Cake. O brownie food tem mais gordura de manteiga e chocolate na estrutura. É tecnicamente mais rico. O brownie cake tem mais estrutura de glúten. É mais fácil de cortar e servir. No Brasil, o brownie food dominou completamente. As confeitarias premium vendem o cremoso como argumento de qualidade. Um acidente de 1893 virou o produto mais vendido de confeitaria artesanal brasileira em 2024. Creme brulee. O creme brulee tem 3 países brigando pela autoria: França, Inglaterra e Espanha. Os franceses dizem que foi criado no século XVII, no Versalhes. Os ingleses dizem que o Trinity College de Cambridge fazia a mesma sobremesa décadas antes com o símbolo da universidade marcado no caramelo. Os espanhóis dizem que a crema catalana, que é praticamente igual,
é anterior às duas versões. Ninguém vai resolver esse debate. Mas todos concordam que a parte mais satisfatória é quebrar a casca de caramelo. A casca de caramelo é criada por maçarico ou grelha de forno em alta temperatura. O açúcar derrete e carameliza em segundos, criando uma placa de vidro sobre o creme. A experiência de quebrar com a colher libera dopamina antes mesmo do primeiro gole. É neurológico. O som do crack. A resistência antes de ceder. O contraste de temperatura entre o caramelo quente e o creme frio. Nenhuma outra sobremesa do mundo usa o som como parte da experiência gastronômica. O creme brulee não é só sobremesa. É performance. Pavê. O pavê é a sobremesa mais democrática do Brasil. Aparece em festa de rico e de pobre com a mesma frequência. O nome vem do francês pavé, que significa calçamento de pedra, porque as camadas de biscoito empilhadas lembram pedras de calçamento vistas de cima. A receita francesa original era de biscoitos com creme de manteiga, sem leite condensado, sem creme de leite. O Brasil pegou o conceito de camadas e recriou com os ingredientes disponíveis: biscoito champanhe, creme de leite condensado, chocolate, morango, leite com chocolate. O biscoito embebido em leite cria uma textura que não existe em nenhuma outra sobremesa. Não é seco, não é encharcado. É uma textura intermediária que só o pavê tem. O pavê de Natal com ameixas e nozes é uma tradição que atravessou gerações sem ninguém questionar a origem. É uma sobremesa francesa adaptada com ingredientes industriais brasileiros que virou patrimônio afetivo nacional. Sem indicação geográfica. Sem receita oficial. Com presença garantida em toda ceia de Natal do país. Profiterole. O profiterole chegou ao Brasil pelos restaurantes franceses dos anos 1970 e nunca mais saiu do cardápio. A massa Choux, que faz o profiterole, é uma das mais fascinantes da confeitaria. Não tem fermento, não tem bicarbonato, mas infla como um balão no forno. A magia acontece pela água na massa. Quando aquece no forno, vira vapor e expande a massa de dentro para fora. O resultado é uma casca crocante completamente oca por dentro, pronta para ser recheada. O profiterole brasileiro quase sempre vem com sorvete de creme e calda de chocolate quente. A combinação de massa crocante, sorvete gelado e calda quente cria 3 temperaturas e 3 texturas ao mesmo tempo. É uma das experiências sensoriais mais completas da confeitaria. E ainda hoje é o item de sobremesa mais pedido em restaurantes italianos e franceses do Brasil. Há 50 anos no cardápio. Sem sair de moda nenhum dia. Açaí na tigela. O açaí na tigela é tecnicamente uma sobremesa que convenceu o mundo inteiro de que é uma refeição saudável. A base de açaí tem gorduras boas e antioxidantes. Isso é real. Mas a versão que a maioria das pessoas pede tem granola açucarada, banana, mel, leite condensado e calda de morango. A tigela completa pode ter mais calorias do que um Big Mac. É uma sobremesa com identidade de café da manhã saudável. E funciona como sobremesa porque tem todos os elementos: doce, crocante, cremoso, frio. O açaí puro sem adição é amargo e denso. Completamente diferente da tigela colorida que você conhece. A transformação do açaí puro em sobremesa foi feita pelas praias do Rio, nos anos 1990. E essa versão sobremesa foi exatamente o que o mundo inteiro adotou como símbolo de alimentação saudável. O marketing ganhou da ciência, como quase sempre.